Ora, viva muito, boa noite. Estamos em direto através da página do Presidente do Povo e também no seu canal de YouTube para trazer mais um podcast, VM7, podcast que é um espaço que nos propomos a debater assuntos de interesse nacional, sobretudo aquilo que tem a ver com as nossas vidas. E hoje não será diferente. Eu estou aqui já online, espero que tu também estejas online e faça aquilo que eu vou fazer neste exato momento. Eu vou pegar aqui no meu celular, afinar um pouco o volume para não interferir e partilhar para pelo menos 50 pessoas, 50 grupos do WhatsApp, porque estou com convidados de peso aqui e provavelmente vocês já imaginam quem está aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, para poder trazer vamos dizer, algum debate sobre um assunto que marca interesse nacional. Vocês já sabem que amanhã, dia 5, é o dia proposto para os partidos e também aquela coligação Sem Povo assinar um acordo que, evidentemente, não é até aqui do conhecimento do próprio povo. Então, nós vamos hoje debater um pouco sobre isso, mas também podemos comentar um pouco sobre outros assuntos que mexem conosco e sabem que tudo quanto é verdade é neste espaço. Seguimos sempre aquele princípio bíblico que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos partilhar, já somos 7.000 conectados aqui, queria pedir que pudéssemos duplicar este número partilhando cada vez mais esta live para que as pessoas saibam que nós estamos conectados no YouTube, mas também no Facebook. Bom, não vou me alongar muito, vou saudar aqui os meus convidados. Vou começar com o meu lado direito. Estou com um amigo meu, já conhecido, um homem conhecido como 24 tiros, o homem tem 7 vidas, aquele que resistiu, vamos dizer, ao som das balas e conseguiu fazer uma viagem quase no mesmo dia para fazer um trabalho espetacular na província de Inhambane. Está aqui do meu lado, que é o Denis Tibar. Então eu vou pedir para que ele possa saudar as pessoas. Sei também que ele tem uma página com muitos seguidores e também pode convidar os seus seguidores para poderem acompanhar este nosso podcast. Então, Denis, boa noite. Saúde a todos os nossos telespectadores. Boa noite a todos, internautas, todos aqueles que são venancistas. Parece que se criou um novo movimento neste momento. Todos aqueles que querem um Moçambique diferente já são venancistas. Cumprimento a todos, cumprimento aos não venancistas, mas também que estão interessados em verdade, em notícia, debates que sejam desprovidos de interesses, vou pôr assim entre aspas. Sim, estou a ter aqui, ultimamente, esta alcunha dos 24 tiros, sair dos 300 quilos para 24 balas. Então, boa noite a todos. Estou aqui que é para servir a este espaço que é de interesse da nação, que é para discutir essas questões que efetivamente interessam. Nós sabemos sobre o que é que efetivamente vai acontecer amanhã, não é? Aos nossos olhos. Obrigado, Camilo. Obrigado, Denis. E a próxima figura, obviamente, dispensa qualquer tipo de apresentação. É aquela pessoa que, só de chegar num lugar, as pessoas conseguem identificar só com o fio do seu cabelo. E às vezes a gente se pergunta, mas como é que descobriram que estava aqui? Então, é uma pessoa que está à frente do seu tempo, como já devem imaginar, mas vamos só para cumprir o protocolo, saudar o Presidente do Povo, que também está aqui do meu lado esquerdo, nesta live, neste podcast, para se juntar a nós, porque tem assuntos interessantes para a gente debater. Então, Presidente, boa noite. Saúde os seus venacistas, o seu povo. Tá, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme a hora, à disposição e o fuso horário em que cada um de nós estivermos. Trimildo, obrigado por esta iniciativa. Hoje estamos com um cenário diferente e realmente é a primeira edição que estamos a ter do VM7 Podcast. E este vai ser um programa que veio para ficar
Portanto, já podem colocar nas vossas agendas aí em casa que vamos ter sempre pelo menos um podcast por semana. E, como sabem, todas as quintas-feiras estamos juntos com o VM7 Denúncias, que é um programa onde a gente responde e fala de queixas, denúncias, reclamações, protestos que as pessoas têm de casos mal parados, tanto no setor privado assim como no setor público. E hoje vamos falar de fato deste acordo que vai ser assinado amanhã às 15 horas no Centro de Conferências Joaquim Chissano, que já foi apelidado do acordo do CSP, que é o acordo dos SEMPO, não é? O CSP, que é a coligação dos SEMPO. Então, acho que vamos trazer aqui dados muito interessantes do nosso ponto de vista. Você também que está aí em casa, vai fazendo os seus comentários, que nós temos aqui uma produção que está muito atenta aos comentários que você vai fazendo, faça perguntas, faz comentários. Se tens protestos também apresenta os teus protestos. Se quer denunciar alguma situação, se quer falar da qualidade do programa, se quer dar sugestões, então também nos ajuda a melhorar aqui deste lado. Obrigado, Cremil. Muito obrigado. De facto, estamos todos aqui a acompanhar, eu também. Não sei qual é a minha câmera aqui, que pode fechar aqui, pedir que pudéssemos partilhar. E vejo que, de facto, nós conseguimos partilhar. Agora estamos com 14 mil pessoas ligadas. Então, quem acabou de chegar, vou pedir para duplicar este número. Para tal, você tem que partilhar mais ou menos com uma pessoa ou 50 pessoas, ou 50 grupos também do WhatsApp. Pronto, antes de entrar aqui no tema central, eu me propus a trazer alguns pontos que não estão no alinhamento, mas que podem, obviamente, interessar algumas pessoas a acompanhar. As pessoas têm perguntado bastante sobre as frequentes saídas que temos tido, não é? Recordo-me que no acampamento perguntei aos Vinícius, para que é que nós estamos a sair? Então eles estamos a festejar. Estamos a sair para festejar com o povo. Afinal de contas, qual é o objetivo central do trabalho que está sendo feito? Primeiro foi a cidade de Maputo, que foi espetacular. Depois, agora, a província de Inhambane também foi espetacular, até em lugares que a gente nem sequer sonhava. Nós vimos uma mobilização terrível, mas uma chegada de relâmpago. Então, talvez vou começar mesmo com Diniz, trazer o sentimento, mas também o que é que nós estamos neste momento a fazer este trabalho de campo. Boa noite mais uma vez. Bom, penso que nós estamos em festa. Em Moçambique, vou contextualizar a questão relacionada com as eleições e aquilo que era a expectativa. A expectativa de todos os moçambicanos era que, a partir de 2025, nós tivéssemos uma nova roupa. Se nós olharmos para todos os acontecimentos de 2023, estou a falar também do processo eleitoral e tudo aquilo que aconteceu em 2023, era expectável que a esta altura de 2025 nós já tivéssemos abandonado o velho homem. Falo do velho homem, que é a cultura da impunidade, a cultura da fraude, a cultura da partidocracia, e era expectável. Todo mundo acreditou que, efetivamente, em 2025, nós teríamos, finalmente, uma nova roupagem. E a expectativa era que o engenheiro Venâncio, a partir de 2025, estivesse na ponta vermelha. É assim que o Ivino até disse várias vezes: vamos nadar na piscina da ponta vermelha, porque eu tenho a certeza. Dados científicos. Nós temos uma vantagem, é que hoje em dia a própria política já é ciência e é possível fazermos projeções. Sabemos que legalmente algumas sondagens são negadas, mas as pessoas não são desobrigadas para consumo próprio fazerem essas projeções. E estava claro que o engenheiro Venâncio, com mais ou menos 66%, ganhava as eleições. E foi o que aconteceu, efetivamente. Entretanto, depois, com a fraude, nós ainda conseguimos juntar algum material que já tinha sido fraudado para dar os 53%. Bom, em termos objetivos são esses. As pessoas não conseguem, muitas vezes, verbalizar aquilo que são as suas expectativas,
mas elas sabiam perfeitamente o que iria acontecer em 2025. Então, não aconteceu, mas ao contrário daquilo que era a expectativa do lado negro, vou colocar assim, e com a obrigação formal, não é? Que eles têm este cajado formal, que é as instituições, o partido que está nesta altura ilegalmente a governar, continuam a ter o poder sobre as instituições. Portanto, tem a força das armas, falo da polícia e do exército, depois tem a força institucional, porque o Presidente da República é um one-man show. Foi possível formalizar aquilo que não era a vontade popular. Mas, conforme disse, contra todas as expectativas, as pessoas já estão libertas e estamos a festejar. Não vamos deixar de fazer aquilo que nós já queríamos, não vamos ficar todos banhados em lágrimas para todos os 5 anos. Estamos a festejar. E é isto que o engenheiro Venâncio está a fazer, todo o grupo venancista ligado ao engenheiro Venâncio está a fazer, que é ir para as ruas e festejarmos, não é? Formalmente existe um indivíduo que está lá, Matereza, mas para o povo moçambicano, não é? Existe o seu presidente. Então, nós estamos a fazer isto, que é festejar todos os dias, bater palmas, consolidar esta nova, podemos assim dizer, esta nova era, que é a era da verdade, que é a era em que nós mostramos que efetivamente é o povo quem manda. Durante muito tempo veio sendo dito isto, mesmo por alguns do lado vermelho, de que o povo era patrão, mas eventualmente tenham levado isto de uma maneira, podemos assim dizer, egocêntrica, mas também muito para a publicidade. Então, agora não, nós estamos a vivenciar a era em que o povo efetivamente manda. O povo está acima dos acórdãos, o povo está acima das deliberações, o povo está acima da vontade dos partidos, e aí estamos a fazer, a festejar. É isso, eu vou pedir até a minha produção aqui para não esquecer de fazer um recorde de 30 segundos no meio dessa parte, é bem interessante. Presidente, há um fenômeno que não dá para ignorar, não é? Nós vivemos ao longo do tempo, estou a fazer uma ponta aqui com a fala do Nish, vivemos ao longo do tempo situações em que os funcionários públicos, por exemplo, tinham uma fobia, um medo até um pouco excessivo de manifestar qualquer vontade política ou que não fosse do sistema. Mas na passeata, por exemplo, que nós tivemos na província de Inhambane, era quase frequente verificar profissionais de saúde, professores, não é, a saírem para saudar até mesmo membros da polícia. E a questão que eu queria colocar ao presidente, fala-se muita coisa, mas nunca se perguntou sobre o seu sentimento em relação a tudo isso que está a acontecer à volta. Tu vais ver, são assim, nossas mães da terceira idade, são funcionários públicos, são crianças a pular na escola. Qual tem sido o seu sentimento quando termina o dia, depois de vivenciar tamanho carinho até tirar aqueles que estavam no escuro, no medo intenso, saírem com vivacidade em pleno horário de laboral para poder saudar e gritar Ana Malala, Venâncio, Venâncio. Olha, não, é uma questão interessante. Eu próprio também às vezes fico espantado com aquilo que vejo. Significa que aquilo que nós estamos a vivenciar quando vamos ao terreno, ver as pessoas, é algo que nós próprios, que somos atores, também estamos a enjoyar. Como diz o Diniz, diz que estamos a festejar. É de fato o festejo, a festa. Onde é que está o gozo de uma festa? O gozo de uma festa está no permanente estado de ansiedade e de expectativa do que vem a seguir. Então, isso é que às vezes tu vês as pessoas, as mães, as nossas mulheres, quando sabem que vão a uma festa, levam tanto tempo a vestir, não sei o quê. Por quê? Porque ela está com ansiedade e tem uma expectativa. O que é que eu vou encontrar lá?
vou encontrar mulheres também bem bonitas, bem apresentadas, então ela vai levando cada vez mais tempo. E aí está a beleza da festa. Então, esta parte do mistério do segundo a seguir, o mistério do que você vai encontrar. Então nós estamos a viver esse mistério, a gente está a ver coisas inimagináveis. Vamos com uma perspectiva, vou dar um exemplo simples. Quando nós começamos com esta festa, com esta farra, né, como estamos no podcast aqui, né, a próxima também de vir assim mais ou menos mais à vontade, como Diniz. Mais informal como Diniz a próxima, né, porque isso é um podcast, não uma entrevista daquelas muito pesadas. Então, esta farra, por exemplo, quando nós começamos em Bobol, a ideia quando fomos a Bobol, né, o Cremildo sabe disto muito bem, porque estava ali a comandar a equipa da comunicação, a ideia que nós tínhamos era para eu descer no mercado de Bobol, entrar no mercado, saudar as senhoras, agradecer pelo carinho, pelo apoio que nos deram, mas ao chegar em Bobol, em menos de 2 minutos, o carro estava cercado, já havia ali 200 pessoas, depois 500 pessoas, depois 1000, depois 1500, depois 2000, depois 5000 pessoas, até perdermos de vista o horizonte. Quer dizer, chega um ponto que a própria câmara de filmar já não consegue ir para além, mas porque há tantas cabeças ali. Mas aquilo nós não esperávamos. Carmelo, tu lembras disso? Quer dizer, nós ficamos espantados com aquilo. A nossa ideia era descer, cumprimentar, olá mamã, dar beijinhos, as mamás tirar fotos como elas gostam, mas nem sequer deu para sair do carro. Portanto, é espantoso. E penso também, se me permitires, Cremildo, dar um pequeno salto de frequência, como diz o Mutola, para um outro tema. Eu acho que aqui está uma coisa muito interessante que está a acontecer. Muitos diziam que, não, esses são candidatos da juventude. Não sei se tu viste isso. Dizer que, eles só passam mensagem da juventude. Este era o primeiro mito, a primeira narrativa que eles passavam a nosso respeito. Segundo, são candidatos do Facebook. Terceiro, são candidatos das zonas urbanas. E não qualquer zona urbana, da zona urbana à zona de cimento. Esta celebração que estamos a fazer está a provar que todas essas narrativas eram falsas. E o Cremildo disse muito bem, dizem que somos candidatos da juventude. Olha para o espectro das pessoas que vêm para festejar conosco. Senhoras de 80 anos, 90 anos, em Tofu. Veio uma senhora de 95 anos. Tiveram que dar uma cadeira. Tiveram que arrastar a ela, dar uma cadeira, porque ela mal conseguia andar. Ela disse, eu estava sempre a levantar a mão, dizer que peço um abraço do presidente. Tive que deixar de discursar, descer, com o risco de ser apertado pelas pessoas, para ir cumprimentar uma senhora de 95 anos, que saiu de casa, arrastou-se para vir assistir o nosso comício. Então, e tu vês muitas mulheres adultas, diziam que as mulheres todas eram da OMM. A OMM já não tem membros. Agora os membros estão no movimento venancista, né? Agora o Diniz deu um nome muito específico que vem da Ana Malala, diz são malalitas, né? É isso, né? Agora as mulheres são malalitas, já não são da OMM, são da Ana Malala. Então, temos muitas mulheres. Outra coisa, diziam que nós éramos da cidade, que nós éramos da zona cimento. Graças a Deus, hoje, com a tecnologia de informação, a gente comprova isso. Nós entramos em Inhambane, fomos para zonas recônditas de Inhambane. Nova Mambone, encontrar mais chambas, senhoras que estavam a cultivar com as mãos cheias de barro, que nem sequer falam português. E nós temos vídeos que mostram isso. Largar a enxada, saírem a correr, perseguirem um carro para verem cumprimentar. Nem português falam aquelas senhoras. Elas sabiam muito bem que este é o presidente do povo, este é o nosso presidente. Ficou provado. Velhos, crianças, a saírem voluntariamente da escola. Não aquelas crianças do Mini que foram obrigadas a ir receber o governador, mas curiosamente, a irem receber o governador, estavam a cantar Venâncio! É engraçado, né? Então, crianças abandonar a escola, abandonar a escola,
a virem a correr para nos receber. Acho que isto é tofu, não é? Isso é tofu. Isto é tofu, né? Portanto, dizia-se que o tofu era impossível encontrar pessoas em tofu, porque diziam que tofu, você não pode fazer um discurso em tofu. Olha a multidão que nós vamos encontrar em tofu. No meio de semana, numa altura que não há turismo, dizem que não há turismo em tofu, mas vejam, quer dizer, turistas, pessoas que estão ali a passar com a sua família, de várias nacionalidades, ingleses, espanhóis, alemães, saíram, abandonaram as distâncias para vir aqui Nós em tofu. chegamos em tofu só para dormir. E nós íamos só para dormir. Lá Isto está sendo visto. Nós não tínhamos plano de fazer nenhum discurso em tofu. A população é que nos obrigou a fazer o discurso. E há uma imagem que aqui não é mostrada, que eu gostava de mostrar. Há uma senhora que se ofereceu para fazer escolta. Uma senhora da Espanha, uma espanhola que pegou uma moto de 4 rodas e ela era da escolta. Tá bem, mais um bocadinho, não é? Tá bem, então, Camilo, só para não monopolizar muito a palavra, mas é isto que nós vemos. Primeiro quebrou-se o mito de que nós éramos uma candidatura da juventude apenas. Mostrou-se que agora temos as malalitas, temos as nossas mães, ou 90 anos, 95 anos de idade, são lá, temos funcionários públicos, temos profissionais da saúde, temos agentes, agentes públicos, temos, por exemplo, uma das coisas que eu gostei foi ver guardas prisionais alargarem a AK-47 a assaltar ali quando nós estávamos a passar, né? Profissionais da saúde. Até a UIR em Pambara. Até a UIR, é verdade, até a UIR. E vimos uma coisa curiosa em Inhambane. Por que nós paramos em Inhambane? Porque diziam que Inhambane é uma cidade imune, vedada para a oposição, que é impossível alguém que não seja da Frelimo fazer um discurso ou mobilizar pessoas em Inhambane, que é uma cidade muito fechada, que a Frelimo ganha com 99%, às vezes ganha com 110% na cidade de Inhambane. Mas veja, Inhambane foi extraordinário na cidade de Inhambane. Ainda me lembro daquela imagem da escola secundária Emília da Uzi, em que os professores trancaram os alunos. Mas os alunos saíram. Trancaram os alunos para os alunos não saírem. Os alunos gritavam por trás das grades. Os professores saíram. Não, é interessante. Não. Mas isto para dizer o quê? E de uma forma simples e direta, Crimildo, é um ato, para mim, e eu costumo dizer, não quero aqui estar a pregar, mas eu não tenho outra forma de dizer que é por isso que eu sempre faço questão de exaltar a Deus no início dos trabalhos, porque sem Ele era impossível vermos isto. Nós estamos a viver prodígios, estamos a viver sinais, maravilhas, milagres todos os dias junto à população. Portanto, isto é um ato, e graças a Deus, nós não anunciamos para onde vamos, não levamos ninguém com caminhões, não mobilizamos a ninguém para ir aos nossos comícios, nem a ir ter conosco, e isto realmente é espantoso. E tu vês um partido que usa caminhões, ainda há pouco tempo, acho que foi em Pemba, usaram carros, digamos, da função pública, usaram chefes de quarteirão, secretários do bairro, usaram professores, usaram os diretores provinciais e distritais, tentaram carregar os caminhões, desta vez estavam vazios, quase que nem tinha ninguém. E ainda foram obrigados a fazer Photoshop, né? Foram obrigados a usar Photoshop, multiplicar imagens para tentar encher. Nós temos um problema. Nós até temos um problema. É que as nossas câmaras têm dificuldades de captar a globalidade das pessoas. Este é o desafio que nós temos. E outro desafio, Crimildo, é quando nós terminamos o comício. Para sair. Você despede. As pessoas não querem. As pessoas não imaginam. Sabe, quando tu estás naquela multidão, Dinis, tu ficas com a percepção de que vais ficar aí. Porque você anda só 1 centímetro só. Exato. E não querem te deixar sair. E outra coisa engraçada, já vai falar o Dinis, outra coisa engraçada é que as pessoas, quando estás a sair, perseguem a viatura. Quer dizer, nós
temos que às vezes fugir da população que nos persegue, enquanto que os nossos adversários têm que perseguir a população para já apanhar para ir ao comício. Olha, acho que aqui Diniz ficou as malalitas. Malalitas. Ficou aqui as malalitas, parece que elas estão a gostar muito. E este é um fenômeno que também merece um estudo interessante. Não sei se já notaram, mas a maior parte das pessoas que fazem parte das caravanas, dos comícios, são mulheres. Não sei se já notamos isso. São mulheres. E eu acho que isso tem um significado muito profundo. Muito profundo. Porque a política, digamos, sempre foi, no nosso contexto, a política ativa, sobretudo, exercida mais por homens. Mas agora você tem mulheres que estão a liderar. Até são as mulheres que ficam aí a fazer Os cordões. Olha só aqui, hein? São mulheres. Então, mas que significado nós podemos atribuir a esta revolução? E sempre quando as mulheres se envolvem numa guerra, a probabilidade delas vencerem. Sim, nós temos as mulheres como a parte honesta. Os homens são a razão, as mulheres são a emoção, pura emoção, não é? Então, quando nós conseguimos perceber que há uma franja vastíssima de mulheres a fazerem, a seguir, não é? O engenheiro Venaz, nós percebemos até que ponto é que a mensagem chegou, não é? É aquilo que se diz, até também para as crianças, não é? Disse que normalmente ninguém engana uma criança e também ninguém engana uma mulher. Então, nós, até é por isso que acabamos dizendo isto, que está na hora de nós criarmos uma organização das mulheres e dissemos que eram as malalitas. Por quê? Porque nós conseguimos perceber que este movimento todo, o engenheiro já disse aqui, não é? Deus em primeiro lugar, mas também não teria sido possível sem as mulheres. É preciso ficar claro isto. Nós quando chegamos em Tofo, não é? Lembro-me agora a fazer as nossas, a recobrar, tivemos uma senhora de 70 anos, não é? Nós estávamos cansados, queríamos chegar... 75 anos, a esperança. 75, exatamente. A 75. A esperança estiver a ver aí. A esperança estiver a ver, tenho uma foto muito bonita consigo. Olha, ela recebeu-nos a cantar. E nós, dentro do carro, dizíamos, mas esta senhora... O que essa senhora está fazendo? Que ela contar o Tofo. E ela continuava a cantar. Vem, sozinha. E ela disse, eu estava doente, agora posso morrer. Já vi tudo. Quer dizer, esta alma, podemos assim dizer, é a alma, não é? Desta nossa luta, que se evidencia nos cânticos, nos abraços que as mulheres dão. Eu várias vezes, quando estou ali ao lado do Venâncio na caravana, sou obrigado às vezes a pedir, bato o engenheiro, digo, tens que cumprimentar aquela senhora. É bonito. Já vimos senhoras idosas, provavelmente até de 80 anos, eu recordo na saída dos Mamanina aqui, sim. Os netos carregaram uma vovó. Numa cadeira de rodas. Numa cadeira de rodas, exatamente, sim. Então, são estas coisas que eu tenho que mesmo mandar pedir um motorista para porque o engenheiro tem que cumprimentar esta senhora. Estas coisas é que traduzem a alma desta luta. E deixa dizer isto, voltar a... nós não podemos deixar de fazer essas anotações. Formalmente, não é? Dizem que perdemos, mas a verdade como ela é, traduz-se nisto. Há uma voz feminina que disse, eu também disse isto ao engenheiro, ela diz assim, convosco eu voltei a ter o prazer de ser moçambicana. Convosco voltei a ter o prazer de viver. Então, esta graça, esta alma, voltando aqui a dizer, que é captada nas mulheres. Então, é algo único que nos faz direcionar as nossas energias para tudo aquilo que ainda pretendemos fazer. Clemildo, obrigado.
Obrigado. Eu tenho a esperança ainda de se juntar a nós aqui o professor William, diretamente de Angola, que é um amigo nosso, também é um homem afrocêntrico e ele tem sempre abordagens interessantes. Mas, por agora, eu vi que gostaram muito da nossa expressão de jovens, curtiram muito falar das experiências, então vamos criar espaço sempre para falarem um pouquinho das experiências em cada ação, em cada trabalho de campo, falarem um pouco das experiências que nós temos tido. Mas agora quero fazer, vamos dizer, uma transição para um outro tema, rápido, antes de ir para o tema central. Pelo menos esse não fiz alinhamento com o presidente, mas para o Diniz já tinha feito. Ok. Houve uma promessa Então, passaram uma perna. do governo, ou melhor, do presidente Matereza, quanto à tomada de posse, dentre várias coisas que ele copiou, uma delas era, vamos dizer, eliminar a figura do vice-ministro e fez uma promessa em relação também à figura do secretário de Estado, que tornaria talvez essa figura um pouco dispendiosa. Mas o que é que nós temos agora diante dessa promessa? Ele prometeu que ia reduzir a estrutura do governo para permitir que pudesse poupar, acho que foram 17 milhões, se eu não me engano, para aplicar em outras áreas, saúde e educação. Só que neste exato momento, nós já temos secretário de Estado quase em toda a extensão nacional, em cada província, com seu secretário de Estado, e quase todos os ministérios têm também seus respectivos secretários de Estado. É verdade que depois ele traz a justificativa de que não vai ser oneroso, porque estão acoplados já ao Ministério, não a uma secretaria. Mas, se olharmos para os salários, regalias, que esse secretário, obviamente, terá, e não vai trabalhar, obviamente, sozinho, pode ter assistentes, diretores do gabinete, entre outras coisas, evidentemente que parece que estamos a voltar para uma estrutura um pouco mais até pesada do que o governo anterior. Então, eu gostaria de ouvir um comentário a respeito disso. Não sou muito bom em números, mas seria interessante, talvez, ouvir aqui algum comentário, se isto não é uma traição, a própria promessa que o governo Matereza fez na tomada de posse. Quando aquele discurso ecoou, vimos apressados comentários. Lembro-me de um professor, que não vou dizer aqui o nome, a elogiar, a dizer: uau, que discurso, quer dizer, disruptivo, não é? O que não se tinha percebido é que, efetivamente, o presidente da UIL, ele tinha cabulado um discurso que depois ficou provado. Cabulou um discurso, mas também já vinha na senda das cábulas que ele ia fazendo ao longo da campanha. 10 dias ou 15 dias depois da campanha, eles já tinham percebido que tinham perdido as eleições. Então, qual foi a grande novidade que trouxeram? Foi fazer as imitações, perceber os discursos, as mensagens do engenheiro Venâncio e reproduzi-las. Então, foi assim que pensaram que, efetivamente, iriam dar a volta. Perderam as eleições. Então, o que tinha sido previsto para o discurso? É o de sempre, que já aconteceu com os outros presidentes da Frelimo. Entretanto, ele também, o que fez? Foi buscar os elementos, podemos assim dizer, os clichês do manifesto do engenheiro Venâncio, não é? Sem perceber o que estava por detrás dele. Portanto, o engenheiro Venâncio iria, efetivamente, reduzir os ministérios. Mas havia aqui uma mecânica, não é? Havia uma forma de compensar, porque os vice-ministros, efetivamente, a carga que o ministro tem, não se pode aliviar, não se pode resumir, ainda assim, reduzindo a carga a expressão do vice-ministro. Isso iria incrementar até a sua carga de trabalho e gerar ineficiência. Então, havia todo o trabalho à volta da própria organização do Estado. A descentralização que iria ser criada, não é, ao nível do Estado, iria também
contaminar o próprio executivo e a forma como ele iria dinamizar-se. E isto eles não perceberam. Foram buscar os clichês e correu para dizer que iria fazer essa redução em termos de carga, sem ter percebido o que estava por detrás. Fora isso, existe uma questão. É que Daniel Chapo, quando assumiu-se como o candidato pela Frelimo, o seu discurso inaugural foi dizer que ele era Madeira. Não é? E não tinha mentido. A Frelimo é o carpinteiro. A Frelimo é o carpinteiro. Claramente, quando ele faz este discurso, e podemos perceber aquilo que aconteceu com Armando Guebuza, quando foi entrevistado imediatamente a sair, perguntaram a ele quais eram os comentários que ele tinha. E ele disse uma coisa: perguntem a ele, ao Daniel Chapo, não é? Como é que ele que tem que justificar tudo aquilo que efetivamente ele tinha dito. E percebeu-se que ele estava completamente desalinhado com aquilo que era o carpinteiro, as ideias do carpinteiro. Portanto, muitos dos cargos, a excessiva institucionalização ou revisão, não é, do Estado em várias instituições, advém desta cultura de gerar tachos. Ok. Então, diminuir a estrutura dos ministérios iria implicar menos salários para os camaradas. Portanto, aqui nós temos este binômio. Não é? Por um lado, era a ineficiência da diminuição, não é, da estrutura ministerial, e por outro lado, são os tachos. Então, vê-se perfeitamente que era necessário acomodar vários camaradas e isto destruía também esta emenda, não é? Que é própria deste regime. Portanto, aqui ele foi obrigado, claramente, percebe-se que Daniel Chapo não atua por consciência própria, então ele foi obrigado a criar isto, exatamente. Foram-lhe encostando a parede, eu posso assim teorizar, foram-lhe encostando a parede, que é para ele voltar à estrutura anterior, do executivo anterior, mas como ele já tinha verbalizado que iria diminuir os vice-ministérios, então vem com esta de que são secretarias, mas na verdade são os vice-ministros que estão a voltar, não é? Que estão a voltar aos vários ministérios que é para dar cobertura. Então, ele na verdade não foi inovativo, muito pelo contrário, já tinha dito, Fernando Lima, eu fiz até um corte disso, depois ele tentou corrigir, mas não haveria nenhuma novidade mantendo a Frelimo no poder, porque, de certa forma, já existe uma coisa customizada, podemos assim dizer. Não é? Os vários governos que se iriam seguir com esta mesma Frelimo, elas iriam seguir exatamente a mesma lógica. Okay. Portanto, não há nenhuma novidade nisto, então não é nem nenhuma traição. A traição era exatamente seguir aquela lógica, que era a lógica do engenheiro Venâncio. Obrigado. E fica sempre essa sensação de que parece que até que ainda não tem norte, né, sul. Parece que aqui nós temos o Edson Mavagua, ainda não fizemos nada por ele. Vamos criar uma... Não, temos que criar. Não, olha, incrível, em relação a esta questão, está a dizer o Diniz, eu fiz aqui um programa específico para provar as cópias. Porque alguns dizem, mas copiar, como vocês provam que ele copiou? Eu fiz um programa específico, quem quiser pode ir ver uma live que nós fizemos, sim, que eram as lições do professor Venâncio ao aluno Chapo. Vão ver que eu falo com detalhes onde e quando é que ele copiou e o que ele copiou. No dia 4 de julho, isto aqui é importante vocês perceberem, então você está em casa, presta muito bem atenção no que vou dizer, para perceber a dimensão da cábula, a dimensão da cópia. No dia 4 de julho, digo isto porque lembro, foi o dia da independência dos Estados Unidos da América, nós estivemos no Hotel VIP a apresentar o pré-manifesto. E o pré-manifesto que nós levamos à discussão pública para recolher opiniões. Já no pré-manifesto, no dia 4 de julho, dizíamos coisas que ele só imitou 6 meses depois. No dia 15 de janeiro, na tomada de posse do Mata Reza, a essência do seu discurso foi cópia a 85% do que nós tínhamos feito no pré-manifesto em outubro
em julho de 2024. E vou-te falar até com coisas concretas para as pessoas perceberem isto de forma perfeita. O nosso manifesto, curiosamente, já está em algumas livrarias. Quem quiser vai comprar o manifesto, vai encontrar na página 73. Dentro do primeiro pilar que nós temos, que é a reforma do Estado, aí está o manifesto, capa do manifesto. Dentro do primeiro pilar, que é a reforma do Estado e da governação, na componente 4, nós temos um objetivo estratégico que chamamos de gestão responsável e eficiente dos recursos do Estado. E lá vem, na página 74, medidas concretas para alcançar esta gestão eficiente do Estado. Vocês vão ver o que vem aqui. Vem aqui, entre outras coisas, por exemplo, o ponto 2, eliminar cargos de vice-ministro e de secretários permanentes, bem como o estabelecimento de uma moratória de 10 anos para a sua reinserção. Quer dizer, secretários permanentes nos ministérios, aí está, o Rui já está a colocar as partes do manifesto que falam sobre isto. A eliminação dos vice-ministros já estava no nosso pré-manifesto. Ele só copia passados 6 meses. Até já vem atrasado na cópia. Ponto 3. Eliminar os cargos de secretário de Estado provincial e respectivos gabinetes, transferindo todas as suas competências e meios para o gabinete do governador eleito e os serviços do governo provincial. O que ele fez totalmente ao contrário. 4. Reduzir as mordomias dos ministros, carros, empregados, domésticos, despesas de representação, para aí fora. Eliminar as senhas de presença para o trabalho do deputado, introduzir uma lei base. Veja só, nós até já falávamos de introduzir uma lei base, uma lei geral e um regulamento para fixação dos critérios de regalias dos serviços públicos. Quer dizer, para ficar claro para toda a gente, quais são as regalias, quais são os benefícios, os bônus que as pessoas... E tem uma série aqui de medidas que nós... E como diz o Denis, e diz muito bem, não é só listar isto que nós fizemos. Depois nós temos, a seguir as componentes, nós temos um plano de ação concreto aqui, de como é que você vai tratar a questão de eliminação dos vice-ministros. Porque tem competências que são específicas aos vice-ministros, como é que tu reconfiguras o ministério para que não haja descontinuidade funcional. Sim. Então, tudo isso está muito bem explicado. Quem quiser, agora não vou explicar, não temos tempo para isso, mas mata e reza. Eu penso que deve estar atento a esta live. Fica atento. Estou a ver que não pegaste caneta e papel. Vou dar tempo. Peça à sua esposa para dar um papel, dar uma caneta e presta atenção no que estamos aqui a falar. Então, compra o manifesto. Vai à página 74 para melhorares a ideia mal copiada da eliminação dos vice-ministros. Mas ainda para falar disso, é que ele dizia que queria reduzir o tamanho do governo. Aumentou. Aumentou muito. Aumentou. Agora com os secretários de Estado, com, digamos assim, com o estatuto ministerial, né? Os tais secretários de Estado da Ciência, do Desporto, não sei o quê, agora o governo cresceu. Já vão a mais de 20 titulares com estatuto ministerial. Portanto, o governo é superior, é mais gordo, é mais inchado que o governo do Filipe Jacinto Tinhoso. Portanto, é realmente um descalabro entre o que ele diz e a sua prática. Não existe, digamos assim, uma correspondência. E mais, as medidas que ele vai tomando são sempre ocasionais. Se nós olharmos para aquilo que são o tal plano, o plano de ação dos 100 dias, você vai ver, nós fizemos uma live, mostramos que 95% das medidas estruturantes, todas elas foram tiradas no nosso manifesto, foram tiradas durante a campanha e foram tiradas do decreto número 1, que nós emitimos no dia 17 de janeiro deste ano. Portanto, ele foi copiar em 3 documentos nossos, portanto, na campanha, no decreto do dia 17 e também no manifesto. Foram tirar dessas três fontes e fizeram o documento de 100 dias. Uma das coisas que eu vi, há um jovem aí,
que gosta muito de usar o vocabulário ocasional, que muitas vezes o vocabulário que ele próprio não conhece os conceitos. Na maior das vezes não existe. Não existe. E muitas vezes não conhece os conceitos, não conhece os livros de que fala, só conhece pela capa, nunca leu os livros. Portanto, eu conheço muito bem, é um miúdo que eu já vi ele a crescer um bocadinho nessas lides académicas e dei-lhe alguns carolos também quando cometi algumas gafes. Então, aquele jovem psicopata, ele, por exemplo, esteve a elogiar, diz que foi uma grande ideia que surgiu com o governo do Chapo, do tal Banco de Desenvolvimento. Totalmente errado. Na página 110 do nosso manifesto, nós já falávamos do Banco de Desenvolvimento. Só que nós explicávamos como é que está constituído o Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento, só para você ter uma ideia, para o licenciamento de um microcrédito em Moçambique, você não faz em menos de um ano. Sim. Então, ele não vai fazer o Banco de Desenvolvimento em 100 dias. Portanto, até é falta de noção, de fato, do que é o sistema financeiro. Portanto, ele não tem ideia. Não tem ideia. Disseram que eles copiaram. A ideia do Banco de Desenvolvimento copiaram do nosso manifesto. Portanto, eu não sei o que é que resta dessas medidas que eles estão a introduzir. Por exemplo, agora, a redução do IVA foi tirada do nosso manifesto, que é uma ideia que agora está a correr por aí. É lógico que é preciso as pessoas não se deixarem enganar. Haviam alguns produtos que já não tinham IVA. Sim. Portanto, o que é importante agora é perceber que o IVA, a eliminação do IVA, tem que ser estendido para outros produtos essenciais. Um dos produtos que eu gosto de dizer que tem que se retirar o IVA é o feijão. Portanto, o feijão, até hoje, não tinha sido beneficiado do IVA. Portanto, mas enquanto o governo, enquanto mata e reza, quando acorda de manhã, come pão com queijo, o povo come pão com badia. A badia é feita com o quê? Com feijão. Então, é importante retirar o IVA no feijão, porque o feijão é a badia que todo funcionário lá da estiva, no Porto, a maior parte dos funcionários são funcionários braçais, comem badia de manhã com pão. Frita com óleo. Exatamente, frita com óleo. E o óleo também tem IVA. Então, tem que se remover o IVA do óleo, tem que se remover o IVA do feijão, tem que se remover o IVA do sabão. Como é que as nossas mulheres vão andar bonitas se puseram IVA lá? Hein? Então, é importante isto. E agora, eles não explicam isso. Vêm dizer que vão tirar o IVA, correm o risco de nos enganar, mantendo os produtos que já não tinham IVA antes. Aliás, agora é preciso. Aliás, há um calote que tem sido apanágio destes regimes, que foi a ideia de uma promoção. Isto aqui, posso fazer uma denúncia já agora, de uma suposta promoção, quando houve o alvoroço de que a taxa do lixo estava a encarecer o custo da energia. A EDM apareceu com uma espécie de promoção em como dava uma moratória ao povo moçambicano para não pagar a taxa do lixo e todos os outros aditivos que estavam, não é, no custo da energia, não é, supostamente para baixar o preço. Mas não é verdade. Todo empresário, eu convido aqui os empresários a fazerem este estudo. Vejam muito bem as vossas tarifas de novembro do ano passado para baixo e de novembro para cima. Hão de perceber que, mesmo sem a taxa do lixo e todos os outros aditivos, o quilowatt está inferior ao mesmo preço. Não é? Exatamente. Portanto, eles retiraram o da fatura, a designação da taxa de lixo, exatamente, mas encareceram a tarifa. Encareceram a tarifa. Este é um regime de calotes, não é? Sim. Então é a mesma história que o engenheiro aqui está a falar sobre o cuidado que é necessário ter, porque alguns produtos já estavam descobertos do IVA, não é? Então fica esta falácia de que efetivamente, olha, tomamos medidas para aliviar, que tem um impacto direto na vida das comunidades, mas na verdade eram produtos que já não tinham. Agora, eu estou tentando aqui a escutar, né? Sim, temos um tema forte. Vi um artigo aí que diz que os 100 dias do Chapo estão praticamente terminando. Parece que o plano dos 100 dias do governo do povo é que está a avançar. E quando terminarem os 100 dias, é provável que o Chapo consiga concretizar apenas duas coisas: comprar 5.000 bolas
E também reações. Não, mas por falar nisso, é de fato ridículo. Porque, por exemplo, prometeu dar lanche. Os 100 dias estão a ir embora. Não deu lanche nenhum, não deu não. Ainda chamou, nós chamamos de lanche gratuito escolar. Eles usaram um termo diferente, dizem Programa Nacional de Alimentação. Não. Mas é uma cópia do que nós já tínhamos falado. Agora, nós tínhamos explicado como é que isso vai ser feito. Né? Se não percebeu, volta a ver a nossa campanha, volta a ler o nosso manifesto. É bom que toda a equipa do Mata Teresa comprar o manifesto de Venâncio Mondlane para copiarem como deve ser. Nós explicávamos lá como é que a questão do lanche ia ser feita. Mas agora não vamos dar assessoria gratuita. Exato. Mas agora, queria falar das bolas. Esta coisa das 5.000 bolas. É ridículo. É ridículo. Vai distribuir bolas para se jogar aonde? Os campos de futebol estão a ser vendidos. Estão a converter os campos de futebol, estão a converter os parques em unidades comerciais. Estão a fazer negócios, estão a vender tudo. Aqui, por exemplo, na cidade de Maputo, há alguns campos de futebol. Foi graças à luta de determinados ativistas que até hoje não foram vendidos. No meu caso, por exemplo, eu fiz uma batalha para 3 campos fundamentais aqui da cidade de Maputo para não serem vendidos. O campo da Soveste, o campo do Zixaxa, o campo da Codam, que já tinham sido vendidos. Portanto, essas bolas que querem oferecer é para jogar aonde os miúdos? Que está tudo cheio de comércio. Está tudo a vender todo tipo de terras. Estão a vender tudo que é espaço de diversão, tudo que é parque, tudo que é lugar para os miúdos fazerem prática desportiva. Está tudo vendido. Então, o que ele devia fazer é ter uma política desportiva concreta, de infraestruturas desportivas, de campos de futebol. É isto que tem que investir. Agora vai andar a oferecer bolas do lado do outro. Um presidente andar na rua, andar a oferecer bolas do lado para o outro. Pronto, não posso fazer uma piada aqui para não ser muito informal, mas 5.000 bolas foi uma grande piada. Pronto, mas não sei se o professor William está aí conosco, da minha produção. O homem está aqui sempre com o traje africano. Boa noite, professor. Ainda estamos com dificuldades de ouvir o teu som. Talvez ligar aí o seu microfone. Vou pedir a minha equipe aqui para verificar se é possível termos retorno do professor William. Ele diz que está com o microfone ligado. Ok, enquanto tentamos ter o professor William aqui conosco, ter a equipe técnica para trabalhar no assunto, eu acho que temos condições mais que reunidas para a gente entrar no nosso tema central, que tem a ver com o acordo da coligação dos Sem Povo. CSP. Talvez para fazer uma breve contextualização, porque vi que algumas pessoas... sim, professor, agora sim, conseguimos ouvir. Sim, conseguimos perfeitamente. Boa noite a todos. E eu, como o presidente Venâncio tem feito, vamos levantar as mãos e agradecer ao Senhor do céu e da terra por esse momento que nos concede de estarmos ainda fora das fedorentas masmorras da Frelimo, e em solidariedade também aos nossos mais de 5.000 cidadãos que continuam em todas as cadeias ilegalmente aprisionados. Ok. Canimambo os 3. E, de fato, talvez aumentar um pouquinho o nosso volume aqui. A minha fala inicial. Sim? Não, pode seguir, professor. Sim, estamos a ouvir. De facto, a minha primeira abordagem seria neste acordo sem povo, fazer uma análise pretérita. E então o que é que nós tivemos, de fato, até hoje em Moçambique, que pode indiciar alguma eficácia nos acordos. Se nós formos
aos acordos de Roma, nas questões constitucionais, a Frelimo não cumpriu aquilo que tinha acordado ao nível da Comissão de Segurança Conjunta. Tampouco um elemento que é importante é que nós realizamos acordos com a presença de tropas estrangeiras em solo moçambicano. Nós assinamos um acordo de Roma exclusivamente com as partes beligerantes. E aqui nós vimos que, por exemplo, as partes comprometem-se a respeitar e garantir que as leis e normas legais da República de Moçambique, vejam, havia um diferendo precisamente por causa das leis e da Constituição. E no Acordo de Roma, a Renamo foi impelida a reconhecer que tinha uma luta que era inconstitucional e ilegal. Porque os seus próprios juristas não curaram de aferir bem e estudar as leis em vigor em Moçambique. Ora, e aqui, quando se dizia as tropas e as forças têm que se desarmar, era desarmar, mas só engajava a Renamo, não engajava a Frelimo. Ora, aqui nós queremos agora este acordo. Se de facto quiséssemos fazer diferente o Acordo de Roma e depois do acordo que foi assinado com o Yusuf Momad, vejam que as questões primordiais do Acordo de Roma não transitaram no Acordo de Yusuf Momad. Deram-lhe, inclusive, garantias extra-acordo, como benesses, mordomia, para que ele se calasse. Não para que o problema de Moçambique fosse resolvido. Atentem, efetivamente, até a própria configuração que está nos acordos de Roma, na página das garantias específicas para o período que vai do cessar-fogo à realização das eleições. Ora, não tem nada que efetivamente tivesse sido despartidarizado. O que é que agora ocorre? E por que este temor? Com respeito ao presidente Venâncio e ao doutor Diniz Ivane e Cremildo, o grande problema é que quando começou tudo em 7 de outubro, pessoas dizem, começou tudo em 7 de outubro? Não. Começou tudo nas primeiras eleições e um jovem, Venâncio Antônio, na bancada do terceiro maior partido, ousa concorrer para a Câmara de Maputo. Começou aí o percurso para ele e para a própria Frelimo, que foi sendo minimizado. Foi minimizado no MDM. Houve, e isto, a assessoria e o Rui, eu ouvi aí o Rui, deve ser o nosso editor de imagem, tem que passar muito mais. Que Venâncio Mondlane, no seu percurso mental, não tinha filiar-se à Renamo. A sua geografia estava concentrada fora desse circuito dos partidos. Ele foi convidado, reconvidado e triconvidado por Afonso de Jacarta, que não via no seu interior ninguém. Tanto é que uma pessoa que sempre pensava foi o Raul Domingos, que depois bateu com a porta porque conseguiu ser aliciado pela Frelimo e não passou da cepa toda. Ora, Venâncio fez o contrário. Depois da primeira, da segunda experiência, era preciso ter uma base social de apoio. A Frelimo tem uma base social de apoio.
A Renamo tinha uma base social de apoio. O MDM tinha uma base social de apoio. Alguma vez houve um político Professor, ou político creio que o professor não Venâncio consegue ter o nosso resistisse retorno aí, cá. resistisse aí. Então, nós temos, de facto, hoje isto. Agora, E para terminar a minha primeira intervenção, essa primeira reunião é uma violação flagrante da própria Constituição. Ora, e os próprios partidos políticos que vão ter assento, e a Renamo, se não fizer uma introspeção daquilo que falhou no Acordo de Roma e no Acordo de Gorongosa número 2, que fizeram é que no Acordo de Roma e no Acordo de Gorongosa por Ossufo Momade, ele não arranjou nenhuma garantia para a cidadania. E os cidadãos não estão incluídos.
a maior parte dos cidadãos moçambicanos estão expressamente excluídos da atual Constituição. Ora, quando Venâncio aponta isto, quando diz, meus amigos, eu sou o presidente do povo, é o monarca de fato, e a Frelimo diz, não, eu não quero negociar com os entes jurídicos. Ok, mas nem sempre o ente jurídico tem a legitimidade popular. E aqui também temos que atender ao direito positivo consuetudinário. É que o povo ajustou à nova realidade. E a lei positivada ficou atrás. Ora, tem um monarca que não pode deixar a maioria dos povos. Ora, e nós estamos a voltar à união dos vários reinos em Moçambique. Finalmente, por que o presidente é apontado pelo Conselho Constitucional, viola o artigo 22? E por que a Renamo viola o artigo 22? E por que o MDM viola o artigo 22? Se a resolução dos conflitos é pela via pacífica, quem neste momento tem o bastão de poder harmonizar de um lado e outro de forma civilizada é Venâncio Antônio Bila Mondlane. O resto é uma paisagem. Nós não podemos prostituir a política em momentos de crise. E é isso que se quer fazer neste momento. William, obrigado. Vai aguardando também por aí, voltamos. Eu sinto que cometi um grande pecado aqui, introduzir temas não alinhados iniciais, introdutórios, mas esqueci que eu estava diante de homens com abordagens finitas. Então, acabamos levando tempo antes de introduzir aqui o nosso tema, mas o professor William já deu o pontapé de saída. Vamos sim falar sobre este acordo e amanhã vai-se assinar este acordo. Alguém pode provavelmente perguntar, mas por que é que nos interessa falar sobre isso? É que neste momento tudo que toca ao povo toca-nos também. Então nós precisamos que o povo nos tenha como seus representantes. Então queria esclarecer que o motivo é este. Mas também vou aproveitar para pedir para que partilhem muito a live, porque já vamos entrar num momento muito quente. Também tenho recebido mensagens aqui a pedirem os números, aqueles habituais para o suporte do governo do povo, para suportar esses trabalhos que estamos a fazer. Também, como vocês sabem, esses equipamentos que estão aqui, que estão a trazer imagem para vocês, a logística para a gente se mover, responder às denúncias, entre várias coisas. Vocês têm aí a passar na tela os contactos pelos quais vocês podem fazer o vosso apoio para que este trabalho possa ter a continuidade que merece. Então, tem diversas formas aí, até criptomoedas, PayPal, M-Pesa, Emola, aí na tela, podem usar esses dados que estão a passar para poder, obviamente, fazer aquilo que são as vossas contribuições, que é o vosso imposto pessoal, para poder ajudar no trabalho do povo. Muito bem, então nós vamos entrar para o nosso tema central, que tem a ver com este acordo, e a primeira questão que eu vou colocar aqui será mesmo esta: o que é este acordo, o que é que pode significar para a população, sobretudo faltando poucas horas para a assinatura do acordo. Até aqui, como sempre, ninguém sabe quais são os termos de referência que estão lá neste acordo, mas em contrapartida é um acordo que fala do povo, e o povo não tem acesso a este acordo. Então, o que é este acordo? O que é que realmente significa esta coligação para, obviamente, responder àquilo que são os anseios da população? Então, vou começar com Diniz. Obrigado, Camilo. Bom, aparentemente,
por Moçambique ser um Estado de direito democrático, a existência de uma cúpula que está a dialogar dá a ideia de que se está a transcrever, não é, este exercício, não é, democrático, que é falar que as pessoas se entendem, que as pessoas aceitam que podem ouvir não é, as opiniões uns dos outros. Aparentemente soa positivo, não é? Que Moçambique tem uma positiva caminhada rumo à paz, rumo à estabilidade, em virtude de que as pessoas entendem que é conversando que a gente se entende. Mas isto esconde uma questão de base que entristece-nos. Eu vou até buscar aqui uma frase de uma jornalista sul-africana, que ela entrevistava um moçambicano, que prefiro não trazer aqui o nome, dava a ideia de que começava-se a falar do diálogo entre os candidatos presidenciais numa altura em que o Conselho Constitucional não se tinha pronunciado. Então, uma das temáticas que vinha era sobre o desfecho do processo eleitoral. E ela perguntava assim, em inglês, não é? Afinal, os votos não contam-se, negociam-se. Quer dizer, nós temos uma Constituição da República que diz como é que a sucessão, não é, dos governos é feita. É a partir de um processo, é um sufrágio, é a partir da eleição. Há uma vontade, podemos assim dizer, popular, que deve emanar, deve ser respeitada. E isso não foi respeitado. Nós estamos a dizer, a partir do artigo número 1 da Constituição da República, que Moçambique é um Estado de Direito e de Justiça Social. Portanto, aquilo que é justo é que os direitos das pessoas são respeitados. E não foram respeitados. Nós temos instituições, Moçambique é um Estado, tem as suas instituições, tem os seus órgãos, que deveriam funcionar de uma certa forma. E eles não funcionaram desta forma. E não se pode dizer que foi um mero erro. Eu posso até buscar, não vou deixar a CNN de lado, ir buscar os eventos de 2023, em que nós tivemos um acordo, este nome eu posso citar, que é o Borges Nhamir, num podcast, ele a rasgar o acordo de 2023, a dizer que isto é um lixo. Em virtude de quê? De que havia conclusões que não se baseavam no direito. Se o nosso Estado é de direito, não se baseava no direito, ou por outra. As premissas essenciais para haver um acordo, que é uma sentença, uma delas está vertida no artigo 158 do Código de Processo Civil, que é a fundamentação, que é para afastar a possibilidade de se interpretar aquelas decisões como sendo pessoais ou arbitrárias, não estava lá. Por que que votos que eram do engenheiro Venâncio foram dados ao Razak Manique? Não há nenhuma justificação em relação a isto. Portanto, só por isto era suficiente para rasgar aquele acordo. Nós temos um outro princípio que diz que, isto também decorre do próprio Código de Processo Civil, que diz que os juízes são elementos da própria comunidade. Ou por outra, se esta juíza, presidente do Conselho Constitucional, cometeu alguns erros em 2023, era suposto, sendo um membro desta comunidade, tendo percebido que os cidadãos rasgaram aquele acordo, posso também citar o parecer da Ordem dos Advogados, que foi no mesmo diapasão do Borges Nhamir. Era suposto que em 2024 os erros não se repetissem. Então, nós tivemos também um acordo em 2024 que foi neste diapasão. Então, significa que as instituições em Moçambique não estão a fazer o seu papel. Portanto, nós temos neste momento um diálogo, mas não era necessário termos um diálogo, era só respeitar as leis. Portanto, aquilo que transparece ser um exercício de democracia, no final de contas, é a aceitação de que estas instituições podem continuar a prevaricar, que no final de contas elas vão sentar para dialogar. Isto é uma aberração por completo. É por isso, e eu até posso entender que é por isso que alguns atores, neste caso o engenheiro Venâncio e todos os venancistas, não entram para este tipo de debate, porque nós temos que discutir por que nós estamos a ser forçados a dialogar.
não tem, eu não entendo como é que nós temos que dialogar sobre a forma como a eleição teve o seu desfecho, quando as premissas já estão incorporadas na nossa lei mal e nas outras leis, não é? Incluindo as leis eleitorais. Portanto, não se entende isto. Há quem está a bater palmas e diz que sim, senhora, em Moçambique as partes sentam e se entendem. Mas deixa de lado este desvirtuar das instituições, que é uma coisa que acontece de forma dolosa. Eu estou a fazer, como eu fui buscar os elementos de 2023 e 2024, eu podia recuar 30 anos para dizer que este exercício de usurpação do direito das pessoas, a deturpação, não é, do sentido e das competências das instituições tem sido frequente. Portanto, esta recidiva, esta reincidência, não é, em violar, em fraudar aquilo que é a essência das instituições, é que tem estado a levar nós a termos o quê? Constantes diálogos, constantes negociações, constantes sentadas para discutir o quê? A quinta pata do gato. Não faz qualquer sentido. Portanto, para mim, eu vou até saudar o mais velho, não custa nada, não é? Saudar o mais velho, que logo no início da tentativa de diálogo disse que fazia todo sentido que o engenheiro Venâncio estivesse nestas rondas. Eu penso que esta verdade iria cair de cima. Então, aspectos iniciais que deveriam ser discutidos são estes. Não é? Eu vou terminar isto porque não quero estar aqui a monopolizar. Sim, também porque eu preciso te dar a palavra no outro momento. Exatamente, sim. Então, iria buscar os termos do Xambul. Não é? Ainda hoje trocamos algumas. O Xambul, se lembrarem, o pastor que foi detido. Foi detido numa cerimônia religiosa. De perdão e arrependimento. Se arrependimento. Exatamente. Num culto. Um culto dedicado ao perdão e arrependimento. Prende-se um pastor. Na verdade, aquela ação fez-nos voltar para a Idade Média. Porque claro. Eu acho que é o único momento na história da humanidade que um pastor podia sair da igreja diretamente para as selvas. Mas é que está. Queria concluir, né? Sim, porque aquele exercício que o Xambul fez logo a sair daquele cativeiro deu a entender que nós não estamos preparados para discutir verdades. Portanto, ainda que o Mata Reza tenha sido formalizado presidente, a atitude dele tem que ser voltada para a correção. E eu penso que tudo aquilo que se está a fazer é para camuflar uma situação, não é? que está crua e nua, de que efetivamente ele é ilegítimo. Não é? Toda aquela eleição foi uma sucessão de ilegalidades. E ele quer transparecer a ideia que está fugindo ao problema central. Não é? Isso. Que é a fraude eleitoral. Yeah. Enquanto nós não discutirmos isto, seja qual for o acordo que vão tratar, ainda que pensem que vão trazer aspectos novos, vamos dizer que vamos... Urnas eletrônicas. Sim, urnas eletrônicas, por aí em diante. Não resolvermos o problema de base, que é a fraude, como se diz, o engenheiro já disse, água em cima do pato. Não vai dar absolutamente nada. Obrigado, Camilo. Ok, obrigado, Denis. Presidente, aqui há uma questão que não quero calar. Não é novidade para Moçambique esse tipo de acordos, mas há uma percepção de alguns analistas de que todos os acordos assinados ao longo da história serviram apenas para fortalecer cada vez mais a bandidagem da Frelimo. E quase poucas vezes esses acordos beneficiaram o povo, que na verdade os acordos acabaram formando ao longo da história um clubismo fechado de alguns partidos para decidirem entre si como é que iriam, obviamente, se beneficiar daquilo que é as benesses que o poder pode, obviamente, oferecer. E agora nós estamos, mais uma vez,
diante de um acordo que está sendo, obviamente, vai ser assinado com critérios não muito claros, termos de referências que nunca foram públicos, mas, não menos importante, ainda no figurino de um clube, não é, de amigos. Então, gostaria também de ouvir seus comentários a respeito deste acordo da coligação dos Sem Povo. Olha, muito obrigado pela pergunta, Cremildo. Esta é uma questão assim, muito fundamental. E às vezes o tempo que temos para responder é tão curto que temos que saber como usar de economia de palavras e ser, digamos, tocar na ferida. O Diniz aqui tocou um assunto fundamental. Está-se a dizer que o acordo, no fim de contas, é para garantir a estabilidade social, econômica, por aí fora. Mas, de fato, usando as palavras do mestre William Toné, não é? Uma grande vénia para nosso irmão angolano, que tem conhecimento profundo do direito constitucional moçambicano e da Angola, que é uma coisa que um dia temos que arranjar um programa específico só para falar da Constituição da Angola e de Moçambique, que vai ser uma coisa interessante, espantosa. É preciso ir às minúcias, ou é preciso ir às fidúcias para depois chegar às minúcias. Então, a grande questão, onde é que estão as minúcias, onde é que estão as fidúcias? Aquilo que o Diniz está aqui a levantar. A questão fundamental, qual é que é? É a falta de legitimidade deste governo e do Materressa. Esta é que é a questão fundamental. Se este problema, esta questão fundamental não ser abordada, significa que estamos a cair no campo daquilo que a gíria diz, lançar areia aos olhos do povo. Ou então, usando uma linguagem militar, é colocar uma cortina de fumo. Cortina de fumo o quê? Você levanta aqui, né, uma bomba, você faz explodir uma bomba, ou você coloca, vai ardendo o capim, levanta fumo, as pessoas olham para o fumo e você passa à esquerda, ninguém nota que você passou à esquerda porque estão a olhar para o fumo. A questão fundamental é esta. Qual é a origem de tudo isto que Moçambique se encontra hoje? A origem de tudo isto é roubo de votos, roubo da vontade popular, ilegitimidade de um governo e ilegitimidade de uma Materressa. Esta é a grande questão. E a questão da ilegitimidade, ele não vai resolver de fato com acordo. Ele pode assinar 1001 acordos, mas enquanto ele for ilegítimo, as pessoas vão olhar para ele como um ladrão. Diga-se aqui a verdade. Este aqui não, tem que dizer a verdade. Este aqui é o problema que ele não quer encarar. É por isso que ele, até hoje, desde a declaração ou a proclamação dos resultados oficialmente, em 23 de dezembro do Conselho Constitucional, ainda não apareceu em público a se apresentar, a dizer que estou aqui eu, que fui eleito presidente da República. Obrigado pelo voto. Até há uma música que costumam cantar uns jovens, diz que mata e reza, os mídias já dizem, olha, saia, queremos te ver, você diz que ganhou. Venha à rua, venha cumprimentar o povo que votou em ti. Não consegue, pelo contrário. Quando sai para a rua, nós já tínhamos visto tudo com Nhusse. Agora, nunca tinha visto uma escolta presidencial com equipamento de guerra como está a acontecer agora. Com blindados, com metralhadoras e tudo mais. Então, o problema aqui é a falta de... Vamos deixar... Porque o nosso debate teórico pode tocar em muitas coisas e podemos nos perder. A questão fundamental aqui é a falta de legitimidade popular. Motivada por quê? Motivada por uma eleição fraudulenta e que ficou provado. E há dados que comprovam isso. E aí é que nós também costumamos provocar, e tem sido provocado isto, se a Frelimo quer legitimidade, tem um único caminho. É ir pegar as atas, os editais das mesas, do apuramento nas mesas, e apresentar ao povo.
provar ao povo que, de fato, estão aqui as evidências de que nós, de fato, ganhamos. Andam-nos a beliscar a imagem, estão a atacar a nossa boa imagem, o nosso bom nome, mas nós viemos aqui para provar ao povo moçambicano que estão aqui os editais. Aí a Frelimo ia recuperar a sua legitimidade. Agora a Frelimo quer recuperar a legitimidade. Frelimo, faça isso. Pessoas que não têm legitimidade, forquilha para lhe dar legitimidade. A grande questão que se coloca aqui é a seguinte. O Podemos disse que houve fraude e disse que não aceitava os resultados. A Renamo disse que houve fraude, até propôs repetição de eleições. MDM disse que houve fraude e pediu também repetição de eleições. Nova Democracia também disse que houve fraude. Então, logo a seguir, estes 4 que vão assinar o acordo com Mata e Reza, todos foram unânimes a dizer que é um processo fraudulento de roubo, de burla e de fraude. O que é que mudou em relação a esta convicção formada de que houve roubo da vontade popular para hoje? Sentar com o ladrão. Sentar com o ladrão, assinar um acordo com o ladrão e que dá poderes ao ladrão para roubar agora e preparar-se para roubar na próxima. Não, estamos a usar esses termos simples porque eu acho que é assim que tem que ser percebido isto. Portanto, nós estamos a falar de um ladrão que está a buscar os que foram roubados para assinar um acordo para dizer que de fato que o produto roubado definitivamente fica com o ladrão. Só que o ladrão chega, entra na minha capoeira, tira a galinha. Eu, o dono da galinha, agarro o ladrão. Depois vou à esquadra fazer um documento a dizer que, em definitivo, a galinha não era minha, mas sim era daquele que apareceu à madrugada da minha casa. Portanto, é isto. A única forma que eu posso entender aqui é que esses 4 partidos, eles próprios, também devem ter dúvidas da sua própria legitimidade. Então, se eles têm dúvida da legitimidade, o que vai acontecer? Vão se unir àquele que também não tem legitimidade. Olha, você quando chega num bairro, sabe o que acontece com os ladrões? Quando chega um novo ladrão num bairro, sabe o que acontece? O ladrão, quando chega num bairro, vem viver num bairro, primeira coisa que ele faz é identificar onde estão os outros ladrões, para estarem juntos e formar a sua quadrilha. O drogado, quando chega numa escola, a primeira coisa que faz é olhar para a cara dos colegas, para ver se não há outro drogado, para eles começarem a fazer a sua gangue. É assim. Então, o que está acontecendo agora é uma oligarquia da malandragem que está sendo constituída agora. É exatamente isso. Portanto, é a formalização de uma gangue, de uma quadrilha, que agora encontrou uma oportunidade soberana, né? O Sabora Machado gostava muito da palavra, né? O povo é soberano. Então, eles encontraram uma oportunidade soberana de oficializar a quadrilha do roubo eleitoral. Portanto, é isso. Não estou a ver. Olha, agora se me permite também, Grêmio, só um minuto. Uma das grandes questões que eu levanto aqui é em relação ao Renamo. Agora falando sério, presta atenção o que eu vou dizer. Há uma das questões que eu levanto... que te querem lá na Renamo. Não, eu vi essa também. Olha, uma das questões que eu levanto em relação ao Renamo. O professor William aqui falou muito bem. O acordo de 1992, o acordo de Roma, nunca foi cumprido. O Dhlakama morreu a reclamar, a fazer barulho, a dizer que exigia o cumprimento do acordo de Roma, que nunca foi cumprido. Em 2019, o acordo de Maputo, que foi assinado na Shoprite, entre Felipe Jacinto Nunes e Ossuf Momad, também a Renamo até hoje exige que se cumpram as cláusulas desse acordo, que nunca foi cumprido. E um dos pontos mais graves deste acordo é exatamente a relação à força residual da Renamo. Os cerca de 5.000 homens, dos quais eu os conheço bem este dossiê, porque são pessoas das quais eu convivi com elas e conheço isso com detalhes. Essas pessoas que, terminado 16 anos a lutar para esta nação, hoje estão com pensões de 1.200 meticais, 1.300 meticais, que é um crime, porque em Moçambique o salário mínimo mais baixo
que é da agricultura, são 5.800 meticais. Agora até passou para 6.000. Como é que é possível haver pessoas que em Moçambique oficialmente estão a receber 1/3 do salário mínimo? São os guerrilheiros da RENAM, a força residual da RENAM. Isso nunca foi resolvido. E como é que esta RENAM, que ficou 30 anos a dizer que a Frelimo não cumpre acordos, que a Frelimo violou todos os acordos assinados, como é que esta RENAM hoje, depois de ter dito que houve roubo há pouco tempo, esta mesma RENAM vai assinar mais um acordo? E mais, estes dirigentes estão a assinar o acordo. Se eu perguntar a cada um deles se tem mandato da reunião de quadros do seu partido, nenhum deles tem mandato. Na verdade, nós vimos muitos quadros desses partidos já contestarem. Mas é que não houve. Olha, a RENAM, o MDM, sim, Nova Democracia, Podemos, não realizou nenhum balanço sobre as eleições numa reunião de quadros e não recebeu nenhum mandato dos quadros do seu partido para ir à mesa de negociações. Significa que mesmo este ato de sentar à mesa das negociações é um ato, em certa medida, ilegítimo dentro dos seus próprios partidos. É por isso que estou a dizer que estes estão a assinar o acordo. São também ilegítimos como uma Teresa. Portanto, é um encontro soberano dos ilegítimos. E eles vão assinar o acordo. Não existe nenhuma reunião do Conselho Nacional, dos quadros, da Comissão Política, de nenhum destes partidos que deu mandato para ir fazer negociações. Estas negociações estão a ser feitas a título individual. Cada um deles que está ali foi a título individual e arrastou os seus partidos, os seus membros, para se associarem a um acordo do qual estes membros não deram aval nenhum para irem assinar este acordo. Portanto, o que está a acontecer agora é a multiplicação do exército dos ilegítimos. O que vai acontecer é que não vai haver resolução absolutamente nenhuma dos problemas que o país tem. O problema é que o país tem problemas concretos e é um problema de legitimidade das pessoas agora que dizem que representam esse povo. Porque nenhum deles, nem durante as manifestações, nem no período pós-eleitoral, não vi nenhum deles, nem o Teresa, nem o líder daqueles partidos, a irem ter com o povo para ouvir o que o povo quer e o que o povo não quer. O que o povo recomenda, o que o povo não recomenda. Não vi nenhum deles. Então, este acordo... Então, onde é que eles apanharam os pontos que levaram à mesa da negociação? Ainda aquelas negociações que a RENAM levou uns anos atrás, que chegaram a 100 rondas, 120 rondas. Há uma coisa que havia um pequeno mérito naquelas rondas. É que todo mundo sabia, pelo menos, quais eram os pontos que estavam sendo discutidos. E nós tínhamos conhecimento, quando havia bate-boca lá, davam conferências de imprensa e diziam que não nos entendemos na questão das garantias em relação aos assuntos militares, à questão econômica, houve desentendimento. Nós sabíamos o que a RENAM estava a discutir com o governo. Hoje, o que os 4 soberanos, ilustres e legítimos, foram discutir com o governo? O que eles levaram para a discussão? E quais são os consensos que chegaram? Quais são os pontos em que não havia consenso? Quais são os pontos que um teve que ceder ao outro? E a troco de quê? Era importante também sabermos. Então, nós não tendo isto, este acordo representa quem? Mas já há uma questão aqui, que não vou deixar de colocar. Já vamos mesmo quase já estamos com um tempo bem puxado, mas há uma questão que não quero calar. Eu acho que eles, percebendo da relevância do diálogo e provavelmente do acordo que vão ter, construíram a narrativa de que este acordo são apenas termos de referência que irão permitir um diálogo amplo. Não sei se este vai ser um pré-acordo que vai ser assinado agora, para talvez daqui a mais um tempo assinar-se também
depois desse diálogo amplo, se assinar outro tipo de acordo. Não, mas a minha questão, Cremildo, que eu coloco é a seguinte: onde é que está essa deliberação que fala do diálogo amplo que foi partilhado com as pessoas? Essa coisa do diálogo amplo só se fala quando o jornalista coloca uma pergunta. São respostas ocasionais, são respostas de circunstância. E, infelizmente, normalmente o partido no poder é que era muito perito a dar respostas apenas para lançar areia nos olhos, responder na hora só para o jornalista se calar. Infelizmente também os 4 mosquiteiros também já entraram no mesmo esquema, já entraram também no mesmo padrão de dar respostas ocasionais, respostas cínicas, respostas de enganador. Portanto, isso aí é um jogo totalmente de malandragem, não é verdadeiro isso, porque nunca foi apresentado os tais pontos. Se fosse um acordo de quadro, né? Um acordo básico, para depois ir ao debate, esse acordo já teria sido apresentado, o draft, pelo menos. Não levaria todo esse Não levaria todo esse tempo. E nós, por exemplo, quando apresentamos o manifesto, o manifesto eleitoral, nós começamos por um pré-manifesto e que disponibilizamos o manifesto ao público. Então, que acordo é esse que o draft não podia ser partilhado com as pessoas? E agora vem-se dizer que parece que eu ouvi aí um deles, daquele partido que nós fomos ressuscitar no cemitério, demos vida, perfumamos, tiramos as roupas sujas e demos nova roupa, a dizer que o Venâncio em algum momento vai participar no debate sobre o acordo. Mas quer dizer, que absurdo, né? Quer dizer, há aquilo que havia eu acho que no mundo também temos que ter um novo prêmio Nobel. O prêmio Nobel do absurdo. Então eu ia levar alguns do absurdo. Eu acho que ia concorrer, alguns dos moçambicanos iam ganhar esse prêmio. Sobretudo esta coligação, acho que são fortes candidatos para ganhar a primeira edição do prêmio Nobel do absurdo. Quer dizer, é simplesmente ridículo. Quer dizer, só para terminar, só um lance só. A outra questão que eu coloco em relação a esta matéria é a seguinte: é que o governo do Chapo, ou melhor, Materres, ou o presidente, de 98 quadros da estrutura dos venancistas que foram vítimas de violência extrema da polícia, incluindo 40 mortes. Firma lá bem. São 40 pessoas que foram assassinadas da nossa organização política. 398 pessoas que sofreram violência extrema. Metemos o processo na Procuradoria e ao Ministro do Interior. Como é que numa circunstância como esta, e ainda aparece alguém no meio disto, a prometer mais sangue? Como é que os partidos políticos que dizem que representam o povo, que dizem que estão ali para serem mandatários da vontade popular, como é que aceitam, nesta circunstância, ir assinar um acordo que legitima o principal e o mais importante suspeito e culpado de todas estas mortes que aconteceram, estas desgraças ao próprio povo? Como é que eles assinam uma coisa destas? Portanto, eu não sei se aqueles senhores pensam que talvez seja o último mandato nos seus partidos, porque eu não acredito que os membros de cada um dos partidos vão renovar o mandato deles como presidentes destes partidos. Não acredito que os membros destes partidos estão a assinar estejam de acordo com os seus líderes estão a fazer. E não acredito que estejam disponíveis para renovar o mandato. O problema é que eles próprios têm medo das eleições internas. Então, como tem medo das eleições internas, foram se escudar e agarraram na saia de uma Teresa. E uma Teresa vai se arrastando pela sua saia e eles não largam a saia de uma Teresa porque sabem que os seus partidos estão à espera deles. Depois de vocês assinarem o acordo, quarta-feira, né? Assinam o acordo na quarta-feira, no centro de conferência aqui em Sissano. O 24 tiros e 7 vidas, também vai ser algumas considerações. Vou pedir mesmo que tenhamos alguma capacidade de síntese. Enquanto isso, também vou pedir à minha equipe aqui para atualizar aí os nossos dados, porque a minha
o meu sentimento é que os próximos dias vão ser muito bem intensos. Então, o povo tem que fazer jus a este trabalho. Então, pode também indo atualizar aí os nossos dados para que possamos ter a possibilidade do povo apoiar nesse trabalho que estamos a fazer. Professor, não sei se consegue ouvir. Consegue ouvir? Consegue? Mas nós ainda não. Perfeito, professor. Então, vou pedir a sua capacidade de síntese, deixar aqui algumas considerações que também vão ser as últimas. Uma distinção, não é o Chapo Guzmán, é o Chapo Daniel. E aqui, de facto, pese os métodos das organizações mafiosas serem quase idênticos. Mas aqui, com todo o respeito, eu não sei se o Cremildo me está a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok. O grande problema aqui, eu acho que é mais uma vitória do Venâncio Mondlane. E eu não me escusaria muito a falar sobre esse aspecto. A ausência de Venâncio é, de facto, o Venâncio é religioso, é bíblico. Não tem necessidade sempre de nós partilharmos a mesma pocilga, quando o objeto não é a verdadeira transformação higiênica. Ora, houvesse higiene intelectual, e, de facto, nós não teríamos esta reunião. Mas o que é que os nossos 4 colegas querem? E nós aqui, mais uma vez, temos que orar. Eles não sabem o que fazem. Porque eles acreditam piamente que o lobo, por não ter comido durante 3 dias galinhas, virou vegetariano. Então, acreditam que ele virá vegetariano. Mas o que está aqui em xeque verdadeiramente? É que esta reunião vai produzir decisões muito importantes. Primeiro, vazias no seu conteúdo e na sua capacidade executiva. Segundo, nós ficamos a saber que esta reunião é simplesmente para ele buscar a sanção, tal como no julgamento de Jesus. E precisa de ele ter como acusadores os 4 partidos que não se estão a dar conta. Para quê? Para a tentativa de eliminação de Venâncio Mondlane. É isso que está. Porque se não fosse isso, esses 4 partidos iriam exigir, primeiro, que essa reunião decorresse ao abrigo, por exemplo, do artigo 39 da Constituição. Porque isso que eles estão a fazer é um ato contrário à unidade nacional. É que o clamor popular diz que a situação não está boa. Então, partidos que depois das eleições não estiveram com as suas bases eleitorais, partidos que não reuniram com seus conclaves e os dirigentes não receberam mandato, como diz o presidente Venâncio, porque a assinatura de qualquer acordo vinculativo com um ente público num dado momento deve ter o respaldo das assembleias representativas destes partidos. Não tendo havido, serão atos ineficazes. Ora, e isto é mais uma vitória para o Venâncio Mondlane. Eles estão a pensar que estão a excluir Venâncio Mondlane, mas eles todos os dias violam a lei e todos os dias estes senhores mostram que
preferem, de fato, vergar-se por meia dúzia de lagostas, ainda que a Frelimo sirva essas lagostas no lamaçal da Pocilga. Eles preferem ir procurar as lagostas neste lamaçal, ao invés de evitarem o contínuo sofrimento do povo. Eu volto a dizer, eu não me daria muito mais, porque só o facto deles amanhã irem assinar, a gente já está a ver que a identidade entre estes quatro e Barrabás é muito tênue, esta divisão. Então, não vale a pena nós estarmos aí, porque há 2000 anos as pessoas falam de quem? De Jesus. Esquecem-se de Barrabás. É. Tentar misturar Jesus a Barrabás num ato de pura traição ao povo moçambicano é também legitimar este coisa possível. Portanto, esta é a minha opinião. Obrigado, professor. Uau. Muito obrigado. Isto foi tocante demais. De fato, os próximos séculos, Jesus continua sendo o nome mais falado. Para baixo, praticamente, só quando queremos um mau exemplo. Então, obrigado também aos meus ilustres convidados de honra aqui. Vamos fechar, sim, este nosso podcast. Então, vou pedir para tecerem últimas considerações em 1 segundo e meio, porque também depois quero atualizar sobre esta pesquisa que não sei quem fez. Últimas considerações. Vou usar a deixa do William Tonet, que no final de contas acabou dizendo que este acordo, pela forma como está sendo feita, ainda que tentem excluir o engenheiro Venâncio, no final tudo vai se reverter exatamente em contramão. Portanto, dizer, ainda bem que não estamos lá, mas ainda bem que está a terminar, porque já data algum tempo em que nós precisávamos de um fim para isto, que é para, a partir da manhã, nós começarmos a discutir, não é, questões concretas. Uma delas é de que isto era aquilo que não devia ter sido feito. Então dou graças a Deus que esta fase está sendo terminada, que é para nós começarmos a discutir as outras questões. Obrigado, ministro. Presidente. Muito obrigado por tudo. O que eu quero dizer é que nesta senda, eu estava a pesquisar aqui por via da inteligência artificial o que é um governo sem povo. Então, estavam a dar exemplos de vários governos ao longo do tempo que não tem povo e as razões por que um governo pode não ter povo. Uma das coisas de um governo não ter povo é o autoritarismo. A outra, fraudes eleitorais. A outra é a ineficiência do governo. A outra é o distanciamento entre o povo e o próprio governo. A outra, corrupção. Então, estes elementos é que colocam um governo a não ter povo. Tudo isso para estar definindo a Frelimo. Então, é importante também saber se os 4 mosquiteiros querem se contaminar com todos estes pecados deste governo sem povo. Então, se ainda querem resgatar alguma legitimidade junto ao povo, nem suspensão nenhuma de manifestações. Nós já dissemos, se não se responder à vontade do povo, são 1825 dias de manifestações ininterruptas, que não vão parar. As manifestações não têm hipótese nenhuma de parar por causa de um acordo da oligarquia dos ilegítimos. Um acordo que é feito de uma coligação dos sem povo. Não há hipótese absolutamente nenhuma disso dar certo. Agora, queria aproveitar também esta ocasião, antes de encerrar, para pedir encarecidamente a todos os moçambicanos para apoiar esta causa. Nós agora temos o governo do povo, que nós já constituímos. Queremos dar uma dica importante. Nós, a partir da próxima semana, penso eu,
vamos apresentar o programa quinquenal do governo do povo. Portanto, o programa de desenvolvimento para os 5 anos, 2025 a 2030. E queríamos convidar o governo de Mata e Reza para ficar muito atento quando nós apresentarmos o programa quinquenal, para poderem tomar notas e as cópias serem bem feitas e não essas cópias disturbadas que às vezes eles têm feito nos últimos tempos. Então, para isso, para que este governo do povo continue eficiente, para que a gente continue a visitar os feridos, continue a visitar os que estão detidos, continuamos a fazer as nossas pesquisas. Nós fizemos várias pesquisas, só agora fizemos a pesquisa sobre as areias pesadas do Chibuto. Quem não viu o vídeo, era muito bom aqui na nossa página ver o vídeo das areias pesadas do Chibuto, para você perceber a miséria em que a Frelimo tem prazer de levar o seu próprio povo, escravizar o seu próprio povo, ver o seu povo no sofrimento mais profundo, ainda bater palmas. Então vejam este vídeo sobre as areias pesadas de Chibuto, que nós fomos fazer a pesquisa durante 2 dias que estivemos em Chibuto e passamos o vídeo aí. E temos feito várias pesquisas, como fizemos a pesquisa mudada sobre esta fábrica de cimentos da Dugongo, e várias pesquisas vamos continuar a fazer, como a que fizemos em Macanga, em Tete, quando fomos visitar e provar que há valas comuns, onde as pessoas são assassinadas, lançadas nas valas. Então, para continuarmos a fazer este trabalho de denúncia dessas violações de direitos humanos, de apoiar as pessoas que são vítimas da violência policial, como o menino, é o Fábio, né? O jovem que teve a cara desfeita, foi desfigurada a cara com uma bala. Graças ao programa que nós fizemos, há um cirurgião plástico que aceitou tratar deste jovem e ele já começou a fazer exames. Acho que o tratamento dele já começou para reconstituir a cara dele. Então, este é o trabalho que nós estamos a fazer. Estamos a fazer propostas concretas de como é que se deve governar, mas ao mesmo tempo temos várias ações de ajudar o povo, como por exemplo aquela esquadra que nós queríamos oferecer ao próprio governo em Xai-Xai, mas um dia antes de oferecermos a esquadra, esta mesma esquadra foi incendiada. Mas nós não vamos parar, vamos continuar a fazer obras humanitárias, vamos continuar a trabalhar em favor do nosso povo. Mas então, para tudo isso acontecer, eu peço para porem aí as nossas contas. Temos as nossas contas de M-Pesa e de Imola, não é? Que está aí a passar, M-Pesa 84 53 96 305, Imola 86 53 90, 10 meticais para financiar, para apoiar o governo do povo. Agora fez essa pesquisa, não sei quem fez a pesquisa, em que votaram 11 mil pessoas para dizer quem é o presidente do coração do povo. 98% das pessoas disseram que o presidente do coração do povo é Venâncio Mondlane. Se é assim, então você significa que está satisfeito e concorda que nós continuemos a fazer o trabalho que estamos a fazer do governo do povo. Então apoia o governo do povo, tirando 10 meticais em cada semana. Deposita 10 meticais na conta de Imola, na conta de M-Pesa. Ao longo do mês terás depositado apenas 40 meticais ou 50 meticais, né? São 40 meticais ao longo do mês, mas faça o depósito por semana. 10 meticais, que é o imposto voluntário do povo. Para fazer o que com este imposto? Já o Querimildo explicou aqui. Temos este podcast, temos trabalhos a fazer com a população, temos a nossa linha de denúncias, não é? Que temos denunciado os casos de injustiça, temos socorrido, os nossos irmãos têm sofrido com a polícia, violência policial, violação de direitos humanos. Portanto, para continuarmos a fazer esse trabalho e para continuarmos a lutar para deixarmos de ter um governo ilegítimo em Moçambique. Então nós queremos continuar a liderar esta luta em favor dos moçambicanos. Vamos pedir que vocês possam apoiar. Então, Querido, muito obrigado. Mano William Toné, nosso mais velho, que está em Angola, um homem incansável, um homem extraordinário que tem associado esta luta. Uma coisa curiosa, queremos dizer que no governo do povo nós temos muitos coordenadores e assessores que não são moçambicanos. Portanto, temos cerca de 3 a 4 assessores angolanos, temos assessores da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, do Brasil. Portanto, este governo do povo, do VM7, é o governo mais cosmopolita que Moçambique já teve. Temos muitas nações a trabalharem conosco, a nos ajudarem a construir as ideias, a apoiar nesta causa. E também queríamos, por essa razão, pedir aos PALOP, portanto, a Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, para também apoiarem-nos financeiramente para que este projeto não possa morrer a partir dessas contas que nós passamos aí. Então, para mim, é tudo. Um forte abraço para todos, um beijo e tchau!